UTI. Na aula passada eu só expliquei mesmo que era UTI e hoje a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Esse nosso primeiro assunto de UTI, gente, ele vai ser basicamente só conceitos. Depois é que a gente vai ver a questão de ventilação mecânica, de sedação na UTI, de monitoramento, né? Que vai ser até o final do ano. A gente vai ver isso, se Deus quiser. Então, inicialmente, esse assunto é só os conceitos, para a gente entender os conceitos que são utilizados em UTI. Então, UTI significa unidade de terapia intensiva. Na aula passada eu já falei para vocês o que era, né, o conceito. Inclusive, a atividade que eu passei para vocês vocês respondem com o conhecimento que vocês têm sobre o que é UTI, certo? Que é uma área destinada dentro de um hospital para pacientes em estado crítico. Já vou adiantando para vocês que assim, não é todo paciente grave que vai para UTI, não. Quem é que vai? Só aqueles que têm possibilidade de melhorar. Por exemplo, professora, se tiver um paciente em estado terminal de câncer, não vai para UTI, porque não precisa, não tem mais o que fazer. A UTI é um local no hospital que você vai encontrar as melhores tecnologias, os melhores aparelhos, os melhores profissionais têm que estar lá para poder prestar uma assistência mais especializada, porque a pessoa que está ali, ela está muito grave, então você tem que reverter a situação dela para ela melhorar. Se a pessoa não tem mais nenhuma chance de reverter, como o exemplo que eu dei, por exemplo, em casos de câncer terminal, já está na última fase, já está em fase terminal, não adianta levar para UTI, porque não tem possibilidade de melhora, então vai estar lá só ocupando a vaga de uma pessoa realmente que precisaria. Muitas vezes nesse caso, os médicos mandam até para casa, porque a gente sabe quando a gente fala de, não sei se vocês já viram falar de cuidados paliativos. Cuidados paliativos são os cuidados que a gente presta para só melhorar a situação, parar sintomas, né, por exemplo, de dor. Então, quando a gente estuda cuidados paliativos, quando fazemos cursos de cuidados paliativos, a gente vê que o melhor lugar para uma pessoa em estágio terminal de uma doença é na própria casa, certo? É no seu leito, na sua casa, no seio de sua família, né? Já que a morte é algo inevitável, pois que pelo menos ele tenha condições de conforto. Porque por mais que um hospital seja confortável, né? Porque tem muita gente que tem condição de pagar apartamentos, ou tenha plano de saúde e tudo, mas não adianta, não é igual a nossa casa. Então, nessas situações não leva para UTI, certo? Mas lá na frente eu vai ter explicando quais os casos que a pessoa tem que fazer uma admissão de uma pessoa na UTI. Tem uma área hospitalar destinada a clientes, eita, meu nariz entupido, em estado crítico, né, grave, que necessitam de cuidados altamente complexos, ou seja, precisa de cuidados bem mais complicados, mais avançados e controles estritos, ou seja, a pessoa que está na UTI, ela é controlada o tempo inteiro, não só por aparelhos, mas também pelos profissionais de saúde, certo? Com centralização de esforços e coordenação de atividades. Como eu já tinha dito, a sigla UTI significa U de unidade, T de terapia e I de intensiva, que também pode ser chamada de UCI. Tu tá na UTI, Tamires? Meu avô, o médico, mandou para casa porque não tinha mais nada a fazer. Ah, entendi, Tamires. Sufoco. Eu não entendi, Tamires. Não tô em casa, não entendi. Ah, nariz entupido. Entendi. Ei, meu filho. Tamires, ah, não, tem bicho. Olha a loucura minha. Tô louca. Já pensou na UTI assistindo aula?
relevem. É que às vezes nosso pensamento voa. Com uma. Deus me livre, né, também? Não, Deus me Se eu livre. tivesse tomando um soro, eu não ia assistir aula, quem dirá na UTI. Ligar a câmera pra eu botar. Eu não vou ligar minha câmera, não, senão vocês vão se assustar. Eu tô arrupiada com a Tô cara. falando é Tamires, tá? Ah! Ah, vai, eu tossi, quer ver? E se eu começar a tossir, não para mais, não. Então, a UTI também pode ser chamada de UCI, que é a Unidade de Cuidados Intensivos, certo? São sinônimos. Agora, CTI, eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, CTI não é sinônimo de UTI não, viu? CTI é um pouquinho diferente. O CTI é algo mais amplo, é o Centro de Tratamento Intensivo. Aí diz, fulano está internado no CTI. Não, ela está na UTI, certo? O CTI é tudo. É os dormitórios, é os banheiros, é a sala de refeição, é o escritório, é a recepção, é os leitos de UTI, que é a parte mais importante, é os leitos de UTI. Ou seja, o CTI é tudo. É a área física, certo? É o local onde você encontra os leitos de UTI. O que são leitos? As camas, né? O lugar onde o paciente fica. Então, o CTI é o local onde fica a UTI, mas também fica as outras coisas. Fica a unidade de tratamento semi-intensiva, porque é assim, aqui em Pix não tem semi-intensivo, certo? Mas em muitos locais que tem UTI, tem assim, a UTI, que é o leito para quem já está grave e tudo, mas que quando eles vão ter alta da UTI, eles não vão logo para os quartos não, para as enfermarias não. Eles passam por outra unidade chamada de unidade de tratamento semi-intensivo, que normalmente a gente chama de semi-intensiva, certo? Que é uma unidade intermediária, a gente vai falar sobre ela, para depois ir para o leito. Então, tudo isso que tiver relacionado a esses tratamentos intensivos é o que a gente chama de CTI, que é o Centro de Tratamento Intensivo. Então, quando vocês ouvirem falar CTI, CTI é tudo. É a UTI, é os dormitórios, é a recepção, é a semi-intensiva, é tudo. É aquela parte, aquela área física toda responsável por esses cuidados, que fazem parte daqueles cuidados. Já a UTI não. A UTI é o local, é aquela unidade, é a unidade onde o paciente fica. Por exemplo, aqui em Picos a gente tem um CTI. Temos. Que tem quantas UTI? Temos 10 UTIs para adulto. Temos 10 leitos de UTI para adulto. Isso não é a COVID, porque hoje em dia aqui em Picos nós temos a UTI normal, a UTI de adulto e temos a UTI COVID, certo? A UTI COVID aqui em Picos, nós temos 16 leitos de UTI. E na UTI de adulto normal, a gente tem 10 leitos de UTI. Quando você junta esses 10 leitos, a gente tem um CTI. Acho que foi nessa turma que falou, se não pode, que a gente sabe que os leitos de UTI da COVID, eles são lotados. São tempo, principalmente nessa época que tá cheio de casos novos e tal. Se eu tiver vaga na UTI de adulto, que não é de COVID, eu não posso levar um paciente para lá? Não posso. Por quê? Porque a UTI é uma doença extremamente transmissível, contagiosa. Então, se eu levar, eu vou estar contaminando outros pacientes. Dá um exemplo. Meu tio morre e não morre aqui no regional. Ele apresentou mandou. Resultado, ele estava com a pedra na vesícula, né, no fígado. A pedra que estava dentro da vesícula no fígado caiu no canal e aí ele estava com a crise de vesícula, certo? Veio aqui para Picos
E aí, como não só aqui em Picos, mas em todos os hospitais que recebem pacientes que têm Covid, é protocolo fazer o teste em todos os pacientes. Entendeu? Mesmo sem sintomas. Então, meu tio, ele estava com essa crise de vesícula, que são sintomas completamente diferentes de Covid, mas eles fizeram o teste. Resultado, deu positivo. Então, meu tio, além de estar com a crise na vesícula, estava com Covid. Então, inicialmente, quando ele chegou no regional, antes de fazer o teste nele, ele ficou na ala normal. Quando fizeram o teste que deu que ele estava com Covid, aí ele foi transferido para a área de Covid. Por quê? Mesmo ele estando com a crise crise de vesícula, ele estava com Covid e ele poderia contaminar as outras pessoas, como contaminou a mulher dele, né? Então, E aí ele precisou ir para a UTI. Ele se agravou, precisou ir para a UTI. Por que ele foi para qual UTI? Ele foi para a UTI de Covid. Mas o motivo dele ir para a UTI não foi a Covid. Foi a crise porque a pedra caiu no pâncreas. E aí ele começou a ter pancreatite. Além da crise de vesícula, ainda estava com pancreatite e ainda estava com Covid. Mas a Covid dele, ele começou a ter alguns sintomas, a saturação dele caiu um pouquinho, mas não era tão séria. Ele não precisaria, talvez, ele nem precisasse ir para o hospital, certo? Mas, como ele se agravou da outra doença, ele precisou ir para a UTI. E ele não foi para a UTI de adulto, ele foi para a UTI de Covid. Por quê? Porque como ele estava com Covid, se ele fosse para outra, ele ia contaminar os outros pacientes. Então, ele foi para a UTI de Covid, mesmo que o motivo não fosse Covid, fosse a pancreatite. E aí, graças a Deus, ele ficou bom, voltou para casa, né? Mas isso acontece. E aqui a gente vai ter os conceitos de cada um novamente, né? O que é UTI, unidade de tratamento intensivo. Nesse local é onde você vai encontrar um conjunto de elementos agrupados destinado ao atendimento de pacientes graves ou de risco que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas. Ou seja, a pessoa que vai estar lá na UTI, gente, ela está sendo vigiada o tempo todo pelos profissionais. Vocês com certeza já devem ter se deparado com algumas situações, tipo, você tá ou com alguém internado e tal, que o técnico de enfermagem só vai lá, por exemplo, para fazer um curativo, ou vai lá para verificar uma temperatura, de vez em quando, né? Ou vai para fazer uma medicação, né? Mas não tá lá o tempo todo, não. O médico só vai uma vez de manhã, não é assim? Na UTI não é assim. Na UTI, gente, é o tempo inteiro. Inteiro. É tão provável que na UTI o trabalho é tão pesado, porque, eu quero trabalhar na UTI. Pois se prepare, que o trabalho é pesado. Porque não tem esse negócio dessa folguinha para ficar mexendo aqui em celular. Não. Porque você tem que estar o tempo todo no pé do paciente. Lá, gente, o cuidado de serviço, o técnico de enfermagem vai se escravizar. Vai. Na verdade, gente, a enfermagem é escrava, não vou mentir. Lá é tão pesado o serviço que nós vamos ver mais na frente que na UTI, um técnico de enfermagem para 2 pacientes. Você, como técnico de enfermagem, você foi contratado, passou no concurso e foi... Michele, mas qual dos dois é mais pesado? O enfermeiro mesmo ou o técnico? É assim, muita gente fala que enfermeiro não faz nada dentro do hospital. Tem que entender o que é o que. Na enfermagem, a gente tem as hierarquias. Cada um faz um serviço, certo? Na enfermagem. O enfermeiro, ele é mais responsável pela parte administrativa e supervisão. O técnico de enfermagem, ele é para as atividades técnicas, por isso que é técnico de enfermagem, certo? Então, dentro de um hospital,
Quem faz os procedimentos de enfermagem? O técnico de enfermagem. Então, quem faz curativo, banho no leito, administra medicamento, verifica sinais vitais, entre outros, é o técnico de enfermagem. E isso já é da nossa profissão, não foi a instituição que mandou, não. Não, isso já é padronizado na nossa profissão de enfermagem. O técnico de enfermagem ele é responsável pela parte técnica, certo? Professor, então, enfermeiro nunca faz? Faz. Quando? Quando o paciente é grave. Quando não é dentro de UTI, certo? Tem um paciente muito grave numa ala, quem faz todos esses procedimentos técnicos é um enfermeiro junto com o técnico de enfermagem. Mas, no geral, quem faz todos esses procedimentos é o técnico de enfermagem. Então, muita gente diz, então o enfermeiro não faz nada. Quem nunca viu o enfermeiro fazendo uma punção, né, pegando uma veia, tu não vai ver isso. É muito raro acontecer isso. Porque quem faz isso é o técnico de enfermagem. Isso já é padronizado. Então, o que é que o enfermeiro faz? O enfermeiro, ele coordena, ele supervisiona o trabalho do técnico de enfermagem, ele fica na parte administrativa. É tão provável, por exemplo, numa ala hospitalar, você encontra 10 técnicos de enfermagem para um enfermeiro. Por quê? O enfermeiro ele vai coordenar o serviço daqueles 10 técnicos, mas quem bota realmente a mão na massa é o técnico. Então, se a gente for falar em questão de colocar a mão na massa, quem trabalha mais é o técnico de enfermagem. Certo, gente? Porque ele é que fica responsável pela parte técnica. Já na UTI, é praticamente do mesmo jeito. Por exemplo, na UTI, cada profissional vai ter o seu serviço. Então, o técnico de enfermagem na UTI vai continuar com a parte técnica, mas só que vai ser dividido os serviços com o enfermeiro. Tem procedimentos mais complexos, quem faz é o enfermeiro. Por exemplo, gasometria. Vocês vão entender o que é gasometria. A gasometria é feita pelo enfermeiro e é feita todo dia, em todos os pacientes, independentemente de qual é a doença, todo dia é feita a gasometria. E quem faz a gasometria é o enfermeiro. Entendeu? O enfermeiro também pode entubar, se ele tiver prática, ele sabe entubar. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Então, é dividido os serviços dentro da UTI. Cada um vai saber o que faz o seu. Então, o técnico de enfermagem na UTI continua verificando sinais vitais junto com os outros profissionais. É quem dá banho no leito, é quem faz os curativos. Então, cada um vai ter o seu serviço. Não é um serviço fácil, viu, gente? É pesado. Teve até um ex-aluno meu, inclusive, que ele já se for, e ele fez faculdade, ele fez o técnico e fez enfermagem também na faculdade, né? Mas só que ele trabalhava no regional como técnico. E aí ele foi atrás de que queria mudar para trabalhar na UTI. Eu quero trabalhar na UTI e tal. Ele não aguentou nem um mês, pediu para sair, mudar de ala, porque disse que o serviço lá era pesado demais. Na verdade é assim, gente. Vocês só vão... Às vezes não é nem porque o serviço é pesado, é porque você não se identifica com o serviço, certo? Na área da enfermagem, nós temos vários locais que a gente pode trabalhar. Locais completamente diferentes, né? E vocês só vão saber quando vocês estiverem realmente na prática. Quando vocês estiverem na prática, vocês vão estagiar em tudo quanto é lugar. Vocês vão estagiar em posto de saúde, em sala de vacina, vocês vão conhecer o SAMU. Lá dentro do regional, vocês vão passar por todas as alas, menos a UTI, que na UTI eles não deixam, viu? Não pode. Mas vocês vão estagiar dentro do centro cirúrgico, na urgência, na ala A, que é onde você tem mulheres que ganharam menino, que vão ganhar, e criança. Na ala C, que são pessoas no pré e pós-operatório, quem fez cirurgia, quem vai fazer cirurgia. E na ala B, que é todo tipo de doença. Michele, Oi. e no caso de quem faz especialização para UTI, pode estagiar lá ou termina sem estágio? Termina sem estágio. Eu tenho, se tu tem tudo, eu tenho, que eu não tenho que fazer, eu vou estudar. Eu tenho especialização também em UTI,
e eu não tive estágio na UTI. Não pode ter estágio. Eles não permitem a entrada. Viu? Eu não tive estágio, eu tive práticas. Mas estágio não. Certo? Porque a UTI, gente, nós vamos entender que a UTI é um local muito restrito, muito cuidadoso. Não é todo mundo que entra. O cuidado tem que ser redobrado para você entrar dentro da UTI. Certo? Eu esqueci o que eu ia dizer. Sim, vocês vão estagiar também no abrigo dos idosos. Vocês vão estagiar nos CAPs, né, que é saúde mental. Pensa um monte de lugar que tu vai. E aí, quando vocês forem nesses locais, vai ter um que vai gostar do CAPs, vai ter outro que vai gostar do posto de saúde, outros vão gostar de sala de vacina, outros vão gostar da urgência, outros vão gostar... Por exemplo, eu, particularmente, quais são os locais que eu gosto de estágio? Eu gosto no abrigo dos idosos, que muita gente não gosta, e eu gosto. Eu gosto de sala de vacina, eu não gosto de posto de saúde, mas eu gosto de sala de vacina. E dentro do hospital, eu só gosto de centro cirúrgico. O restante, Deus me defenda. E a maioria dos alunos, por exemplo, adora hospital. Então, assim, vocês só vão entender realmente. Vocês podem ter até uma base hoje, né? Mas vocês só vão entender realmente o que vocês gostam quando vocês realmente começarem os estágios. Aí vocês vão começar a se identificar, né, com aquele local. Então, muitas vezes, não é que o serviço seja pesado, é porque você não se identificou, né, com aquela região. Então, a UTI, ela é um local onde você tem os equipamentos, os recursos especializados. A UTI, ela vai estar ligada a uma semi-intensiva. Nós vamos entender o que é uma semi-intensiva. A imagem está pequenininha, mas vocês, não sei se dá para ampliar no celular de vocês aí para ver. Mas aqui é uma imagem, um exemplo de uma UTI. Aqui, cada cama dessa é um leito. Então, cada cama dessa pode ficar um paciente. Então, cada cama dessa é um leito de UTI. E cada uma tem o seu próprio equipamento, são vários equipamentos. Normalmente, a cama é elétrica, certo? Eles se comunicam, não tem parede, não é um quarto para cada um, certo? UTI não pode ter quarto, não é quartos. É um espaço enorme, com as camas uma do lado da outra. O máximo que a gente tem, dependendo da instituição, são essas cortinas que retiram e colocam. Por quê, gente? Normalmente, como é que fica? Fica aqui os leitos, tudinho, um do lado do outro. E na frente fica o posto de enfermagem, que é para você estar vigiando o tempo todo esse povo, né? E aí não pode ter parede. Tem que estar tudo aberto para tu ficar olhando esses pacientes, certo? Então, é basicamente assim. E o que é a semi-intensiva? Já a semi-intensiva, gente, pode ser um quarto. É o que a gente disse que é uma ala intermediária. Ela é uma ala intermediária entre a UTI e a enfermaria normal, um quarto normal. Nem é UTI, mas também não é um quarto normal. É um intermediário, né? É um conjunto também que você vai encontrar alguns equipamentos. Normalmente, quem fica na semi-intensiva são pacientes que vieram de UTI, certo? Por exemplo, teve alta da UTI, mas ainda precisa de alguns cuidados, né? Aí, em vez de ir para a enfermaria, vai para a semi-intensiva. Aqui, os cuidados, eles não são tão rigorosos como é na UTI, não, certo? Mas, mesmo assim, ainda requer supervisão do médico, supervisão da enfermagem, né? Mas não é linear. Qual é a diferença quando vocês verem os conceitos? A UTI, deixa eu voltar aqui. A UTI, o cuidado, ele é intensivo. Ó, os cuidados são ininterruptos. Ou seja, não para. É 24 horas, todos os dias, de todos os dias da semana, os 365 dias do ano. Tem profissional lá vigiando você, que está na UTI. É ininterruptos, não para o tratamento. Já na semi-intensiva, o tratamento, ele
é linear, ou seja, ele não há necessidade desses cuidados serem o tempo todo. É um cuidado contínuo, ó. É um cuidado contínuo, mas não é ininterruptos. Então, você vai ter horas que o paciente vai estar sozinho aqui dentro, né? Mas também não pode demorar como demora normalmente na enfermaria. De vez em quando tem profissionais que vão lá. Por exemplo, teve acho que, não sei nem se eu já falei pra vocês, que minhas histórias eu sempre repito pra todo mundo. Eu tive uma colega de faculdade que morreu no dia da nossa missa de formatura. Ela vinha internada, a nossa missa de formatura foi no mês de julho, só que ela teve um acidente véspera do Dia das Mães, e aí ela teve uma lesão na coluna, ela ficou sem movimentos do pescoço para baixo, e aí desde maio que ela foi para UTI, ela foi lá por São Domingos, né, para Teresina. E aí no mês de junho, ela morreu em julho. No mês de junho, ela estava um pouco melhor, já tinha feito várias cirurgias e tal. E aí, ela já estava na semi-intensiva, em junho. Por que que porque ela tinha melhorado, ela já estava começando a mexer um dos braços, certo? E uma das pernas ela não mexia, mas quando você tocava, ela sentia, né? Em uma das pernas. E um dos braços, ela não tinha controle, mas ela conseguia mexer o dedo, entendeu? E aí a gente reuniu vários alunos para visitar, e eu fui nessa época. Aí a gente entrou aqui na semi-intensiva. Ela continuava cheia de aparelhos, certo? Fica dentro do CTI, fica próximo das UTIs, mas é dentro do CTI. E aí aí a gente foi visitar dessa forma, aí podia ser feito dessa forma. Era só um quarto, era um quarto separado, não ficava junto com os outros pacientes, porque era semi-intensiva, ok? E aí a gente foi no domingo, na quarta-feira ela precisou fazer uma cirurgia, porque ela não estava respirando direito, e aí nessa cirurgia teve uma complicação, romperam a laringe dela, e aí daí só foi piorando. No mês de julho ela morreu. E ela estava na semi-intensiva, ou seja, a gente conseguia ficar lá. Eu lembro que até a última menina que foi visitar, aí ela nem visitou direito, porque era hora dela fazer fisioterapia, aí o fisioterapeuta veio para fazer a fisioterapia respiratória dela. E ela teve que sair da sala. Mas você percebe que na semi-intensiva você ainda continua com os cuidados avançados ainda, só que não é contínuo, como seria na UTI. Daqui, se você melhorar da semi-intensiva, você tem alta para a ala, né, para as enfermarias. Se você chegar a piorar, como no caso dessa minha amiga, ela piorou. Ela fez uma cirurgia e ela piorou. Então, da semi-intensiva, ela foi para a UTI. Ou seja, é um cuidado intermediário. Então, falar de cuidado intermediário entre a UTI e os leitos é semi-intensiva. Nós também temos disponível o serviço móvel de UTI. Vocês já devem ter até visto que aqui em Pix tem uma ambulância, né, de UTI. Primeiramente, a gente tem que entender a diferença entre o que é o SAMU, o que é uma ambulância normal e o que é um serviço móvel de UTI. Porque você olha para isso aqui, né, para essa imagem desse carrinho, todo mundo chama de ambulância. É ambulância. Sim, mas cada uma tem um objetivo. Não é porque ela é uma ambulância que ela vai fazer todos os serviços iguais. Não. Normalmente, aquela ambulância lá da sua cidade, não tem. Os hospitais sempre têm uma ambulância, a prefeitura tem uma ambulância. Qual é o objetivo daquela ambulância? Transportar paciente. É só transportar paciente. Viu? De um lugar para outro, entendeu? É isso, é só transporte de paciente. Já a ambulância do SAMU, que nós vamos aprender isso em urgência, mas a ambulância do SAMU não é para
tá carregando paciente para um lado e para o outro, não. Não. O SAMU é só para pessoas que precisam de atendimento pré-hospitalar. É aquela pessoa que está precisando de atendimento e o atendimento tem que ser antes de chegar no hospital, porque não daria tempo. É por isso que na ambulância comum só vai o motorista, basicamente, né? A ambulância comum lá da prefeitura só vai o motorista. Ah, eu vou levar fulano para fazer tratamento de câncer em Teresina. Vai na ambulância. Só vai o motorista e os pacientes e o acompanhando. Já no SAMU, não. No SAMU, vai os profissionais, porque quando chega lá, tem que prestar primeiro socorro. Primeiro socorro, não. Tem que estabilizar aquela vítima para depois levar para um hospital. Certo? Então, o que é essas UTI móveis? Que aqui em Pix só tem uma que é particular. Isso que é caríssima para poder levar paciente, né? E o que é uma UTI móvel? UTI móvel, gente, é uma ambulância, só que é uma ambulância que dentro dela tem uma UTI. Do mesmo jeito que vocês viram aqui, ó, isso aqui, todos os equipamentos que tem aqui dentro de uma UTI, você encontra dentro dessa ambulância da UTI móvel. Certo? E para quê, professor? Porque às vezes um paciente precisa ser transferido de um local para outro e ele está tão grave, mas tão grave, que ele não consegue resistir a uma viagem. Então ele precisa estar ligado nos aparelhos, ele precisa da monitoração contínua. Então, dentro desse carro, dessa ambulância, tem todos os equipamentos que você encontra. É uma UTI, literalmente. É uma UTI, só que é dentro de um carro, certo? Então, é uma frota de... Oi. Michele, e tem SAMU aéreo mesmo ou é só história assim que eu já vi Tem, falar? claro, tem sim, tem SAMU aéreo. O que é o SAMU aéreo? É uma UTI, aliás, desculpa, não é nem UTI. O SAMU aéreo, porque existe a UTI aérea e existe o SAMU aéreo. É a mesma coisa. A diferença é que em vez de estar dentro do... O que é uma UTI aérea? Em vez de estar dentro de um carro, está dentro de um helicóptero. E o SAMU aéreo a mesma coisa que você encontra dentro da ambulância do SAMU avançada, você vai encontrar dentro do helicóptero com os profissionais dentro. Essa é só a diferença, é só essa, certo? Então, tem o SAMU aéreo. E qual é a diferença, professor? O que é que acontece? Por que ele não chama sempre? O SAMU aéreo, quando você solicita, que já teve... Nossa, tem quase semanalmente tem casos aqui em Picos que tem que chamar o SAMU aéreo. A diferença, gente, é porque a aeronave, ela só circula durante o dia. Eu acho que é de 10 da manhã às 5 da tarde, ocorre assim, tem um horário específico. Então, se, por exemplo, esse paciente precisou fazer uma transferência depois de 5 da tarde, ou ele vai esperar o outro dia de manhã para fazer essa transferência, que muitas vezes não vai aguentar, ou ele vai ter que ir no SAMU ou na UTI móvel, entendeu? Aí tem que ir de carro. Aí tem que ir ao SAMU ou ambulância? Não, se ele tiver grave, ou ele tem que ir no UTI móvel ou no SAMU. Antigamente, eu vi até recentemente que aqui em Pigos a gente só tem 3 ambulâncias, parece uma coisa assim. Mas às vezes fica dando problemas. Eu só sei que estava acontecendo do SAMU fazer transferência, que não é o correto, viu, gente? Vocês vão entender que transferência de paciente não se faz em SAMU. Mas, como muitas prefeituras, como aqui no caso aqui de Pix, não tem UTI móvel, certo? Que o correto é que tivesse UTI móvel para transporte. Não tem, eles estavam mandando a ambulância daqui do SAMU transportar paciente grave daqui de Pix para Teresina. Só que o que acontece? Quando faz isso, gente, a cidade toda fica desassistida, porque a ambulância não vai estar aqui. Eu acho que recentemente eles proibiram esse tipo de transporte, mas na verdade nunca pôde fazer, certo?
Existe uma diferença entre SAMU. O SAMU é atendimento pré-hospitalar. O SAMU, ele vai naquela pessoa que está precisando de atendimento especializado antes de chegar no hospital. O SAMU não é ambulância para ficar transportando paciente. Ele não transporta. Ele vai atender o paciente e, se precisar, ele vai levar para o hospital. A UTI móvel, ela transporta paciente, é diferente. A UTI móvel, ela não vai prestar atendimento a uma pessoa que teve um acidente no meio da rua, não. Não. A UTI móvel, ela vai pegar o paciente grave, que está em um hospital, e levar para o outro. E a ambulância comum, também ela vai transportar, mas não é paciente que precise de monitoramento. É tão provável que a maioria das ambulâncias só vai o quê? O motorista. Às vezes não vai nem um técnico de enfermagem junto. Entendeu? Essa é a diferença. A UTI móvel é como se fosse uma ambulância de transporte, só que com a UTI dentro. Então, quando vocês ouvirem falar, eu preciso de transferir um paciente que está grave para Teresina. Chama o SAMU. Não é para isso SAMU. Apesar que acontece, inclusive aqui em Picos já aconteceu vários casos do SAMU fazer transferência, mas não é o correto. O SAMU não é serviço de transferência. Tinha que ser uma UTI móvel, certo? Agora, o SAMU aéreo faz transferência? Faz, certo? O SAMU aéreo, ele transfere pacientes graves daqui de Picos, por exemplo, para Teresina. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Então, o serviço de atendimento intensivo móvel é uma frota de veículos devidamente projetadas e equipadas, destinada a garantir suporte avançado de vida durante o transporte de paciente grave ou de risco. Transporte de paciente grave ou de risco. Não é SAMU que presta atendimento pré-hospitalar. SAMU presta atendimento pré-hospitalar. Ambulância normal transporta paciente. UTI móvel transporta paciente grave ou de risco, certo? No atendimento de emergência, hospitalar e no transporte intra-hospitalar. Este serviço pode ser parte integrante do hospital, ou seja, muitos hospitais têm a sua própria UTI móvel, ou pode ser constituído de um prestador autônomo, ou seja, particular. Aqui a gente tem Picos aqui, ela é particular, é de um médico, parece. Ele tem a ambulância, a UTI móvel, e aí você tem que pagar particular esse serviço, é caríssimo. Um transporte daqui para Teresina é bem caro. Só para ter noção, o técnico de enfermagem, porque precisa ir o técnico, o enfermeiro e um médico dentro da UTI móvel, entendeu? Por transporte. O técnico de enfermagem parece que recebe R$1.500. Oi. Minha tia pagou R$6.000 pra transferir meu primo daqui. É isso. É mais ou menos isso aí. 4.000 pro médico, 3.000 pro Não, eu acho enfermeiro. eu acho que é 1.000. 900 pro técnico. Eu acho que por O enfermagem diz que é R$500. Não, eu acho que o enfermeiro é 1.500, o técnico de enfermagem ou é 1.000 ou é 1.200, ou assim. E o médico é 3.000. E não é nem todo caso assim que chama o SAMU aéreo, porque eu tive um parente que precisou Sim, professora. Saiu não. É porque também Na depende UTI, Saiu para Assis Carvalho, um deputado que veio aqui para Oeiras e teve um mês de infarto. É isso, é o seguinte. A gente sabe que tudo tem essa questão de política, de influências, né? Mas normalmente também precisa saber se está disponível, depende do horário, porque o SAMU aéreo nem sempre ele transporta. Mas assim, para quem não tem muita influência, às vezes é bem complicado conseguir, porque a gente sabe que tudo tem aquela pessoa que mexe os pauzinhos, né? José Neto, queria falar alguma coisa? sobre a UTI, o técnico de enfermagem ganha o mesmo preço dos outros enfermeiros do hospital ou ganha mais? Na UTI?
Sempre o técnico de enfermagem ganha menos do que o enfermeiro, certo? Tô dizendo assim, né, porque no hospital tem várias funções, né, de técnico de enfermagem. Sim, mesmo assim ganha menos. Sempre você É o vai mesmo ver preço, né? o enfermeiro ganhando mais do que o técnico de enfermagem. Quando é Ele quer Não, saber, professor, bicho. eu não eu sei que o técnico ou que o enfermeiro ganha mais. Eu quero saber se na função lá no hospital, sendo diferente, ganha mais. Ah, por exemplo, você trabalhando, o que é que acontece? Bem que vou dar o exemplo do regional, porque depende da instituição, se é particular, se não é, depende do estado, depende da cidade, né? Mas vou dar aqui o exemplo do regional. O técnico de enfermagem que trabalha na UTI recebe mais do que os outros técnicos que trabalham nas outras alas. Era isso que tu queria saber? É, que depende da ala que vai trabalhar, Isso, ganha diferente. isso. É, porque aqui no regional é pago por plantão, entendeu? Hum, Então, por exemplo, o técnico de enfermagem, que trabalha no centro cirúrgico, na urgência, em qualquer outra ala, recebe o mesmo valor, entendeu? Do plantão. Agora, o técnico de enfermagem que trabalha na UTI recebe mais. Eu acho que chega a 30% a 40% a mais do valor. Recebe mais. Pelo menos aqui. Agora, eu não sei em outros locais, em outras instituições, porque aí vai depender muito. Mas aqui no regional funciona desse jeito. Quem trabalha na UTI recebe mais do que os outros. ah, sim. Ainda bem, Eu né? pensei que era quem trabalhava na emergência. É nada, né? Não.